Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar sobre Dias Perfeitos, no caso, sobre o final. Aí, né, teremos um debate, um review mais completo, porque pra quem não viu, eu fiz um vídeo de primeiras impressões dos 4 primeiros episódios, né? Quem assistiu a série por agora talvez não saiba, mas a série saiu 4 episódios, aí depois, na outra semana, mais 2, e agora os 2 últimos. Então temos aí a série com 8 episódios de cerca de 45 minutos cada um. E conforme prometido no vídeo das primeiras impressões, eu li o livro do meu querido Rafael Montes para fazer aqui um comparativo para vocês, né? A série foi melhor que o livro é melhor que a série, como que temos aí, né, esse desfecho? E pra mim, fazer como eu fiz de ver, né, os episódios da série e posteriormente ler o livro foi mais interessante, assim, porque eu tive uma experiência um pouco distinta, né, de quem já havia lido o livro antes, já tinha aquela expectativa, porque foi muito legal me impressionar com as cenas visualmente, né? Bom, eu já vou pedindo aí pra você se inscrever aqui no canal, eu sou muito grata para você que me acompanha. Se você deixar o seu like, ajuda a entregar o vídeo para mais gente, um valeu demais aí, um hype no vídeo, um comentário, enfim, o que você quiser deixar aí para contribuir no engajamento do vídeo, não esqueça de se inscrever, eu seria muito grata. É um tipo de série que a gente não vê tanto ser feita aqui no Brasil, né? Séries nacionais não costumam ter essa abordagem de psicopatas e assassinos e coisas assim, nós vemos mais algo pro lado policial. Então, assim, claro que nós temos também muitas séries incríveis aqui no Brasil. Eu sou uma grande defensora de séries nacionais. Eu tenho uma playlist aqui no canal apenas de séries brasileiras. Eu gosto muito de cobrir séries nacionais. Mas, especificamente esse tema aí que tem psicopatia, assassinato né, obsessão e tal, é um tema relativamente novo, assim, para séries aqui no Brasil. E nós tivemos, no papel dos protagonistas, o Jafar Bambirra e a Júlia Dalávia, né? Primeiramente, eu preciso falar que o desempenho dos dois é absolutamente espetacular, não só deles, como de todo o elenco, né? Nós vimos muito mais nessa reta final das mães deles, né? Que é a Débora Bloch e a Fabiola Nascimento. Gente, a Fabiola, assim, espetacular mesmo, assim. Tem cenas dela surreais, assim, principalmente nas conversas dela com o Theo, né, que é o personagem do Jafar, mas um desempenho de todos os atores no elenco muito bom mesmo. Você acredita a todo instante que eles são aquelas pessoas, né, você vai vendo a transformação no rosto da Clarice, né, o desespero batendo e ela se transformando mesmo por causa de todos os traumas que ela está vivendo, assim. O Theo é uma pessoa completamente transtornada, você vê no olhar, no comportamento, na forma como o Jafar entrega as falas, né, então interessantíssima a construção dos personagens, muito bem feita. Como eu comentei no vídeo das primeiras impressões, eu conheço o Jafar há muitos anos, né? A gente fez a escola de atores na mesma época, assim, e é muito legal ver onde ele tá hoje, assim, e tudo que ele construiu, e como ele conseguiu desempenhar tão bem esse papel, que é um papel muito complexo do Theo. Bom, pra quem não viu o vídeo das primeiras impressões, né, vamos fazer um recap aqui rapidinho, né, do que eu comentei naquele vídeo. Se você quiser ver o vídeo completo, tá aqui nos cards também. Mas temos uma trama onde um jovem um pouco esquisito, um pouco desajustado, com um certo amor ali por cadáveres e estudante de medicina, ele se apaixona perdidamente, né? Isso de uma forma poética a se dizer, né? Porque basicamente ele fica obcecado por uma guria chamada Clarice, que ele conhece ali numa festa, num churrasco ali. E aí ele decide que eles têm que ficar juntos, que ela é o amor da vida dele, só que os meios que ele utiliza para esse amor acontecer não são meios normais, né? De conhecer uma pessoa, de flertar com ela, de sair com ela. Ele simplesmente sequestra a garota, enfia ela numa mala e leva ela para uma pousada, né? Enfim, no vídeo anterior eu comentei assim, eu achei meio assim dele levar ela pra uma pousada e não pra uma cabana no meio do nada. E alguém fez um comentário que pra mim foi muito pertinente, então eu acho que faz sentido eu comentar aqui também, que faz sentido ali dentro da história, porque ele não planejou o negócio, e é verdade, né? Tipo, ele foi meio com a onda levando, assim, né? Ele não fez um planejamento minucioso meses antes de como ele ia fazer isso. Ele foi meio na louca, né? Ele foi lá, bateu com o livro na cara dela, e daí pegou ela e levou ela pra onde ela já tava indo. Então, o que ele é muito bom, ele é muito bom de mentira, né? Ele é muito bom de manipulação, obviamente, né? Daí de mentira e de se safar das coisas, porque ele é um excelente mentiroso. Então, assim, ele não faz um grande planejamento do que ele vai fazer, assim. Ele vai pensando nos próximos passos meio que ali na hora, assim. Só que ele consegue se safar muito bem, né? Por mais que ele não tenha planejado muito bem como que vai ser o desfecho do negócio, ele consegue se safar muito bem porque ele mente muito bem. E ele tem uma carinha de bonzinho, né? E tal. Então, ele consegue enganar bem as pessoas e manipular elas. E ele também tem uma sorte.
ele tem uma sorte ali que coisas acontecem a favor dele. Então eu diria que ele tem essa coisa sortuda aí, né? O Rafa tinha me falado, antes do lançamento da série, que eu ia ficar muito chocada com o 6º episódio, e de fato, né? Pra mim, a cena mais impactante de toda a série é no 6º episódio, depois do acidente que ela tem de barco, onde ele vai lá e com uma faca e rompe ali o negócio da coluna dela, entre as vértebras, pra deixar ela paraplégica. Putz, aí, assim, me pegou muito. Eu fiquei estática no sofá, olhando pra TV, assim, por uns 5 minutos. Eu fiquei muito, muito, muito chocada. Muito chocada. Fiquei muito impactada. Então, assim, a série, ela não se privou de mostrar cenas chocantes, né? De mostrar cenas impactantes, de colocar sangue, morte e cadáver sendo, né, fatiado e mostrar o quão verdadeira e crua era a psicopatia do Theo ali. Então, achei isso uma escolha super legal por parte da série. E também outra coisa que eu gosto muito da série, que eu havia comentado no outro vídeo, mas não cheguei a comentar neste até então, é que o livro nós temos a narrativa do Theo, né? Então, tudo é do lado dele, é a versão dele, é como ele está se sentindo com relação às coisas. E na série nós temos a visão da Clarice, né? O que nos traz um impacto muito maior para as cenas, né? Assim, uma coisa que eu discuti também no outro vídeo foi o fato de que isso que acontece na série, não digo do sequestro e mantém cárcere e essas coisas assim, não que não aconteça, porque inclusive acontece com frequência, mas o que eu quero dizer é que esse retrato da série de que tudo é uma questão de ponto de vista é uma coisa sobre a nossa vida, né? É muito real, é uma coisa que nós vivemos todos os dias. Isso, como eu falei, é uma coisa que eu comentei no vídeo anterior. Porque assim, cara, às vezes quando eu falo algo de uma maneira pra você, você interpreta, sei lá, que eu fui grossa. E na minha cabeça eu não fui, entendeu? Na minha cabeça eu falei normal e pra outra pessoa eu fui grossa. Ou então, sei lá, às vezes você vai pra um parque de diversão e aquele seu dia no parque de diversão é o melhor dia da sua vida e da pessoa que tá com você foi simplesmente horrível. Então, assim, é sempre uma questão de ponto de vista com relação a tudo na sua vida. O melhor dia da sua vida pode ser o pior dia da vida de outra pessoa. E é basicamente isso a história do Theo e da Clarice, né? Pra ele está vivendo dias perfeitos e pra ela está vivendo dias terríveis, né? Ela está vivendo os piores dias da vida dela ali. Então, só que o Theo não tem essa concepção, né? Então, quando a gente vê a versão dela, nós entendemos o quanto ela tá desesperada, né? O quanto ela tá sendo ali, agredida e enfim. E é muito interessante nós vemos porque na visão dele, ele tá enxergando quase como se ela tivesse ali se apaixonando por ele, quase como se ela estivesse entrando na dele, não sei o quê. E ela, na real, ali, né, tipo, quando a gente vê a visão dela, a gente vê que não, que ela tá super irritada, que ela tá super agressiva, né, enfim, que ela tenta o tempo inteiro se soltar. E aí nós entramos numa questão, né, que também eu comentei no vídeo passado, que daí eu achei a personagem meio burra, né, porque ela não entrar no jogo dele, pra mim, pega um pouco, entendeu? Porque ela tinha que ter entrado no jogo dele e é isso, entendeu? Entrado no jogo dele até arrumar um momento propício pra conseguir sair dali, né, porque quanto mais ela se revoltava contra ele, pior ia ficando pra ela a situação, né. Mas enfim, aí agora, depois de muito elogiar, obviamente, a adaptação e a atuação dos atores, que é absolutamente perfeita, a fotografia é muito bonita também, acho que tem uma direção sensível também a série, acho ela interessante. Eu quero falar sobre o final, e sobre o fato de que o final é diferente do livro, e sobre o fato de que eu odiei o final da série. Pra mim eles acabaram com o livro, eu achei o final da série horrível, horrível, péssimo, assim. Chega a me dar uma tristeza pensar que pro público brasileiro gostar de algo, tem que acontecer esse final novelesco de que o malzinho vai se ferrar e a boazinha vai se dar bem. Eu fico transtornada. E eu tenho certeza que mais da metade dos comentários aqui vai ser de gente, mas eu amei o final. Lógico que você amou o final, porque na sua cabeça é intrínseco de que o bom vai se dar bem e o mal vai se dar mal. Mas não é assim que a vida funciona, gente. Não é assim que a banda toca. Claro que, eventualmente, em algum momento isso pode acontecer, mas não é assim que a vida acontece, sabe? Enfim, né? No final da série, nós tivemos ali o Theo enlouquecendo, porque a amiga dela arrumou uns cogumelos alucinógenos ali, e, enfim, ela lembrou ela recuperou a memória, porque ela
né, tipo, usou os cogumelos alucinógenos. Eu não tenho domínio né, nessa questão de botânica e de cogumelos e coisas do tipo pra eu falar pra vocês, olha, isso realmente pode acontecer, ou olha, isso não pode acontecer. Tipo, eu não tô aqui pra julgar se é passível da realidade ou não, essa questão do cogumelo e coisa assim, não é esse o meu julgamento aqui. Só que, enfim, né, basicamente ela recorda ali das coisas, ela meio que se vinga do Theo, ele fica louco, ele vai lá, ele fica preso, né, numa solitária, e ela vai viver a vida dela, né, tipo, ai, nossa, olha como as voltas que a vida dá, né, tipo, o cara que fez poucas e boas com ela, se deu mal e ela ficou feliz na praia. Eu gosto muito mais dos finais perturbados que o livro tem, entendeu? Bom, a questão é que, assim, o livro, ele tem... Primeiro que eu recomendo muito a leitura do livro, tá? É muito legal. As relações do personagem com as pessoas da história é diferente da série, assim. A relação dele com a mãe, na série ele é muito mais carinhoso com a mãe, por mais que a maior parte do tempo ele faça assim por obrigação. A mãe do livro, ela é muito mais, tipo, fica muito mais em cima dele, ela é muito mais pentelha, assim, sabe? Tipo, ela enche muito mais o saco. E, pra mim, o livro, ele é mais crível do que a série. Tipo, é muito louco isso, né? A série conseguiu ser menos crível que o livro. Porque o que acontece? No livro, primeiro que, assim, o pai da Clarice adora o Theo. Tipo, assim que ele conhece o Theo, ele adora o Theo. O que já dá uma facilitada pro lado dele, né? Porque, normalmente, quando o pai fica ali do lado, dentro, né, desse contexto ali, já fica mais fácil de dobrar ali pra ficar do lado dele, a mãe, no caso, né? E aí, a mãe da Clarice, ela também, tipo, se apaixona, assim, pelo Theo, ela adora ele, ela acha um menino super bom, que é o que a gente vê na série, de fato, né? Ela passa a maior parte do tempo, tipo, defendendo o Theo ali, né? Acreditando no Theo. Só que as coisas que o Theo fala pra mãe dela são muito mais críveis do que o que o Theo da série fala, entendeu? Tipo, ele fala assim, porque, tipo, não tem o rolê lá, ela não quer falar com você por causa da separação, não sei o quê. Não, ele coloca tudo na história do Breno, lá ele fala que sim, que eles encontraram o Breno e que eles estavam com medo do Breno e que ela, enfim, né, que ela tentou tirar a própria vida, que ele teve que manter ela amarrado um tempo e não sei o quê. Tipo, ele brinca ali num local de que a mãe meio que sabe que ela é mentalmente instável. E outra coisa, a mãe é muito, muito, muito imoral, a mãe da Clarice. E ela é muito contra o Breno e a amiga dela, né, a Laura. Só que assim, isso... Ela também é um pouco na série, só que no livro ela é mais, entendeu? No livro ela é tipo, eu não tô nem aí se o Breno morreu, não me importa. Na série ela também não liga muito? Não. Só que, tipo, é num ponto de que ela fica feliz, assim, que, tipo, o Theo matou o Breno. Entendeu? Claro que ele alega que foi legítima defesa, não sei o que, ele tem tudo, né, uma narrativa ali na cabeça dele. Só que no livro o negócio é mais crível, entendeu? Tipo, esse diálogo, o quanto os pais da Clarice defendem o Theo e tudo. E aí nós temos uma questão de que na série eles fizeram a morte da mãe do Theo ser causada por ele, né? O que eu acho que é até interessante, acho que condiz com o personagem, eu acho que talvez isso seria algo que o Theo do livro faria também. Mas no livro ela não morre daquela maneira, ela tem um infarto. E no livro nós temos 2 finais, como eu comentei com vocês. O final, que é o que vai do início ao fim do livro, né? Que não é um final alternativo, é um final onde ela não recupera as memórias dela, né? Ela continua daquele jeito e aí aos poucos eles vão ficando juntos ali e tal, e eles vão... Ela vai começando a gostar dele e eles têm uma vida perfeita e feliz. É um negócio doentio? Sim, porque ela não recupera as memórias dela. Então, eu achava que eles iam manter esse final, porque o segundo final... Eu acho que isso é meio pesado para a família brasileira. Mas ela não recupera, eles se casam, né? Ela engravida, enfim, eles têm um final feliz ali. Feliz assim, né? Pra mim, o mais incrível é isso, porque assim, é um final feliz no papel, só que na prática não é, né? Porque é um negócio completamente perturbado, né? Como assim eles vão ter um final feliz? A menina perdeu a memória, tipo, olha tudo que ele fez, ela não lembra das coisas que ele fez com ela, entendeu? Isso é uma maluquice, parando pra pensar que esse seria um final feliz, porque não é um final feliz, é um final extremamente triste, né? Só que é um final feliz pro Theo, que é um maluco. E aí nós temos um final alternativo, né? Depois que o livro acaba, a gente tem um final alternativo. Porque assim, o que acontece, né? Ele, quando... Aquela cena que ele desliga
o negócio do respirador. Na série, dá a entender que ele desliga e religa pra ela realmente ter uma parada cardiorrespiratória ali. Só que a gente fica meio na dúvida ali na série. A gente fica, será que ele queria matar ela porque ele tava com medo dela acordar e revelar tudo? Ou será que ele queria só que ela tivesse realmente uma parada ali pra de repente ela ficar num coma, ou de repente ela ficar mais um tempo ali? Enfim, né, a gente fica um pouco nessa dúvida da motivação dele, né, pra esse momento ali da série. No livro, fica muito claro que ele vai lá porque ele quer matar ela, só que aí ele se arrepende. Tipo, assim que ele tira, ele fica, cara, não, eu não consigo matar ela. E aí ele bota de novo o coisa respirador e tal. Então, assim, sendo muito sincera, o Theo do livro, talvez ele seja menos maluco do que o Theo da série, né, porque o Theo da série ainda mata a mãe, coisa assim. O Theo do livro não faz essas coisas. Então... quer dizer, né, os dois são loucos, mas talvez se colocar na balança o Theo da série seja mais louco. Enfim, o Theo do livro não consegue matar ela. E nós temos aí esse desfecho de que ela se recupera, né, por causa disso, porque quando ele coloca de volta, ele aumenta o coisa de oxigênio ali dela, e aí ela acaba se recuperando. E ela, né, enfim, daí eles têm esse final que eu contei pra vocês. E aí o final alternativo é um final que, depois ele fazer isso, ela acaba tendo outra parada cardiorrespiratória posteriormente, no dia seguinte ali. E aí ela falece, né? Ela vem a óbito e aí é o final que eu acho que ia ser demais para a família tradicional brasileira, que ela é enterrada, né? Ela morreu e tal, e daí o Theo invade o cemitério, ele desenterra a Clarice e ele bota ela no banco do carona e vai viajar com o cadáver da Clarice e chama ela de Gertrudes, né? Que é o nome do cadáver que ele adorava lá no começo da história, né? Que é o cadáver com o qual ele tem ali um afeto, né, que ele não deixa as pessoas desrespeitarem. Esse final é um final de pessoas um pouco mais perturbadas da cabeça. Eu acho que talvez esse seja o meu final favorito, porque eu acho ele o mais divertido, assim, pro final da história, assim, sabe? Mas eu acreditava que eles iam deixar o primeiro final, né? O primeiro final do livro, e não, eles mudaram, porque, como eu comentei, o brasileiro, ele tem essa mentalidade de novela, e eu acho que principalmente por ser uma série do Globoplay, tá? Eu acho que se fosse uma série do Prime ou da Netflix ou algo do tipo, eles não se importariam tanto em manter um final um pouco mais maluco, sabe? Porque quem consome Globoplay é mais uma população mais de massa, né? Que consome mais novelas e coisas assim. É um tipo de público que não tem uma cabeça tanto de séries com finais perturbadores, sabe? Então eles exigem essa justiça, né? Essa coisa do bonzinho se dar bem e do mal se dar mal. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui também é que nós temos um pequeno easter egg, né? Ali, quando eles param na polícia Federal, né, quando eles estão indo pra Praia Grande, no livro Jantar Secreto, eles comentam que o Theo, que daí vocês têm que ler Jantar Secreto pra saber o que acontece, né, o que é a carne de gaivota, mas é comentado que o Theo é parado na Blitz. Se comenta sobre o Theo. O Theo quase virou carne de gaivota ali no negócio, entendeu? E aí eu lembrei, né, de Jantar Secreto, quando teve a cena deles parando ali na Blitz, o Theo quase virou algo ali no Jantar Secreto. E isso é um easter egg, né, do Jantar Secreto, porque Dias Perfeitos veio muito antes. Mas é o Rafa Verso, né? Mas, enfim, como eu falei, eu achei a série super bem adaptada. Os atores, eles estão perfeitos no papel deles, assim. Eles estão muito, muito bem. Eles contracenam muito bem. Você enxerga, assim, a psicopatia no olhar do Theo. É muito legal ter visto essa adaptação, ter me chocado com episódios, com cenas, com coisas que foram acontecendo. Mas o final, pra mim, estragou bastante. Assim, eu prefiro imaginar um outro final, imaginar que foi um dos finais do livro. Eu acho que teria sido muito mais interessante como história, assim. Outra coisa que não é muito levantado na série é o fato de ter sempre uma mala vazia, né? Porque, tipo, ele sempre transporta ela na mala e a mala tá sempre vazia, né? E aqui no livro a polícia questiona, cara, por que a mala tava vazia? Por que a mala tava vazia, sabe? Então, assim, eu super recomendo a leitura do livro. Se você não leu, mesmo que eu tenha contado que os finais alternativos, tem várias coisas super legais no livro, assim, que a série acaba não trazendo. Então, pra mim, super valeu a pena ler o livro mesmo tendo assistido a série. E essa edição aqui é muito bonita, né? Uma edição da Companhia das Letras com capa dura. Então, tipo, a edição comemorativa tem na Amazon. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Mas, enfim,
Uma excelente produção nacional, muito feliz de ver produções assim por aqui, espero que continuemos com obras legais, criativas, inovadoras e um produto de exportação mesmo assim, muito, muito legal. E apesar de eu ter me decepcionado muito com o final e de esperar que fosse um final muito mais sombrio como o do livro, é uma boa série, é uma série muito bem feita. Então, todos os envolvidos estão de parabéns. E é isso aí. Não esquece de me contar o que você achou de Dias Perfeitos, de me contar que, ai, nossa, você amou o final, porque ele é muito melhor que o livro. Mas daí, né, enfim, né, cada um com a sua opinião. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.